E aí, galera do Fino, eu sou Ricardo Vilardo, ator, tenho 34 anos e uma grande gostosa, né? Não, grande nem tanto, porque a pessoa não é tão alta assim. E agora eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, da minha vida e vem comigo. Eu tinha muito medo de assumir, mas desde sempre eu sabia, assim, lá no fundo eu sabia dessa minha diferença para os meus outros colegas, né, da escola, meus primos, eu tenho primos homens, e eu sempre fui diferente deles, então, desde sempre, mas lá para os meus 18 anos que eu realmente me descobri como gay, né, como homossexual. Qual era a diferença que eu sentia? Cara, internamente era querer esse universo feminino, né, assim, querer fazer parte desse universo feminino. Eu sempre gostei de brincar com as coisas da minha irmã, eu sempre gostei de ser a personagem feminina das histórias. Eu sempre amei esse mundo da arte, né, do teatro, da TV, cinema, mas eu sempre gostei de ser o feminino, né, daquela história, a professora, a Xuxa. E foi nesse sentido, assim, que eu me sentia diferente mesmo. Sempre, durante todo esse processo, né, tipo infância, adolescência e tal, sempre que eu mostrava interesse por algo do universo feminino, né, feminino, que é o que a sociedade coloca aí, sempre tinha alguém que falava que aquilo era coisa de menina, né, aquela famosa história, azul é de menino, rosa é de menina. Eu lembro que uma vez eu tinha uns 12 anos de idade e a minha irmã tinha um sapato que era uma plataforma, assim. E eu queria andar pela cidade com aquela... E a gente morava no interior do Rio. E eu queria andar pela cidade com aquela plataforma. Isso foi um choque, assim. Minha mãe ficou desesperada. Meu Deus, como assim? Aí eu lembro que a minha madrinha convenceu a minha mãe de deixar eu andar com aquela plataforma, com aquele sapato. Se eu queria, não tinha problema. Criança viada na escola, né? Sempre, assim. É um clássico, mas eu era essa criança viada na escola, assim. Eu lembro de... morando no interior, né? Cidade pequena, aquela coisa. Eu andava na rua e aí os meninos colocavam um pé pra eu cair, sabe? Tipo, e meu nome, Ricardo, com R. Todo início de ano era um desespero, porque eu ficava com medo do meu nome cair no número 24. E a professora fazia a chamada por número, né? E aí quando cheguei, era sempre 24 o meu número. Aí sempre, né, esse bullying, né? E é Ricardo Vilardo. Ricardo Viado 24, Ricardo 24 Viado. Sempre, assim, porque eu dava pinta mesmo, assim. Eu cheguei a pensar, né, no começo, né, quando eu comecei a me entender, comecei a descobrir essa minha atração por homens, né, e tal, eu pensei nessa possibilidade de ser bissexual, assim, eu pensei que eu poderia ser bissexual, porque quando eu namorei o primeiro menino, eu tinha acabado de terminar um namoro com uma menina e a gente tinha relação sexual super ativa e tal, então eu cheguei a pensar assim, mas eu me sentia tão completo com esse menino que toda esse questionamento, ele foi se acabando naturalmente, assim. Hoje eu tenho muita certeza que eu sou homossexual. Menino, meu primeiro envolvimento com o primeiro garoto foi, assim, uma coisa de filme, assim. Ele não era assumido na época, nem eu. E aí a gente trabalhava na mesma companhia de teatro e a gente não se gostava, assim, sabe? Na verdade, ele não gostava de mim, ele me achava, enfim, arrogante e tal, mas loucura, assim, da cabeça dele. Muito doido. Na verdade, ele já era apaixonado por mim e achava que não era, enfim, confundia os sentimentos. Porque foi exatamente isso que aconteceu, assim, a gente sentou pra conversar, eu convidei ele pra vir passar as férias aqui no Rio, porque a gente eu morava em Brasília na época, e aí ele veio pra minha casa e foi uma conexão muito forte, assim, tipo, realmente, o sentimento, assim, eu lembro do nosso primeiro beijo, cara, parecia que eu tava ouvindo musiquinha, assim, uma coisa bem filme, bem surreal, sabe? Tipo, borboleta, assim, no estômago. E ficamos juntos 7 anos. Cara, o amor pela arte surgiu na minha vida desde que eu me entendo por gente, assim. Desde criança, eu fazia teatrinho de fantoche pra minha avó em casa.
Eu lembro dela passando roupa no quarto e eu lá em casa fazendo teatrinho pra ela. E eu nunca pensei em trabalhar com outra coisa a não ser com arte. Nunca. E aí foi tudo muito natural, assim, que foi acontecendo na minha vida, né? Mas desde que eu me entendo por gente, eu tenho amor à arte e ao teatro principalmente. Cara, são quase 20 anos de carreira que eu tenho no teatro. E a primeira peça que eu fiz no teatro profissionalmente foi A Bruxinha Que Era Boa, da Maria Clara Machado, se eu não me engano, acho que é isso. E eu fiquei durante muitos anos trabalhando no teatro infantil, né? Então eu fiz Aladdin, eu fiz O Rei Leão, eu fiz milhares de personagens desse universo Disney, Toy Story e tal. Então, 90% da minha carreira vem do teatro e vem do teatro infantil, sabe? Eu tenho pouquíssimas peças de teatro adulto, né? Mas eu aprendi muita coisa, eu sempre falo isso, quem nessa aventura a fazer teatro infantil, amor, tá preparado pra tudo nessa vida. Rir é um ato de resistência. Essa frase é uma frase icônica agora, né? Eu acho que rir é um ato de resistência e tudo tá ligado ao porquê. Do que você tá rindo, né? Qual é o motivo da sua risada? Então acho que nesse lugar a resistência. Porque se você estiver rindo de piadas homofóbicas e tal, por exemplo, a gente pegar esse universo do stand-up comedy logo no começo, né, quando estourou o stand-up, que você sentava para assistir, eu lembro que isso me incomodava muito. E as piadas eram todas gordofóbicas, machistas, homofóbicas e racistas. Eram todas assim naquela época, né? E aí eu fico nesse conflito, assim, do que você tá rindo. E aí é onde vem esse lugar da resistência. A morte do Paulo Gustavo, ela representa uma perda cultural, assim, né? É como se a gente tivesse perdido um parente, né? Ele trouxe a Dona Hermínia, principalmente, para dentro da nossa família, né? Eu vejo isso, quando as pessoas começam a me seguir nas redes sociais, elas vêm com esse discurso. Eu tô te seguindo porque eu era muito fã do Paulo Gustavo e você tá acalentando o meu coração. Você tá, de alguma forma, tá me fazendo bem porque me lembra e tal. Então eu percebi que as pessoas ficaram realmente em luto porque tinham essa conexão com ele, porque a Dona Hermínia ela era a mãe brasileira, né? E principalmente a mãe carioca. Então a morte dele representa muito isso, assim, né? Essa perda de algo muito presente na nossa vida. Cara, quando ele faleceu, eu sempre brincava, né, nos bastidores, assim, com os meus amigos e tal, de imitar a Dona Hermínia, porque desde sempre tive facilidade de imitá-la, né, mas sempre de uma forma brincando e tal, não sei o que, Marcelina, não sei o que, sempre assim. E aí, quando ele faleceu, os meus amigos me pediram para fazer uma homenagem para ele no meu Instagram. Assim, e aí eu não tava me sentindo muita vontade de fazer e tal. E aí 2 dias depois do falecimento, né, dele, eu resolvi fazer um vídeo chamado Carta pra Deus. Alô? Deus? Oi, querido. Não, Hermínia. Tudo bom, meu amor? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não, isso, tudo bom. Tá. Deixa eu só te falar uma coisa aqui. É porque é o seguinte, desculpa estar te ligando essa hora pra te perturbar, sei que você dá um montão de coisa pra fazer, mas é o seguinte, porque esse ano, Paulo Gustavo resolveu fazer uma viagem mais cedo. Olha pra você ver que loucura, a gente no meio desse turbilhão de coisa, ele resolve tirar férias mais cedo, entendeu? Mas olha, eu queria só pedir um favorzinho mesmo pro senhor, eu sei que o senhor não tá podendo né, assim, varar de coisa, mas só um favor, passa um recado pra ele, fala pra ele o seguinte... que ele pode fazer a viagem dele em paz, tranquilo. Sabe por quê, ô garoto? Porque aqui vai ficar tudo bem, tá bom? Eu vou cuidar de tudo. E aí eu soltei esse vídeo no meu Instagram e aí ele viralizou, né? E aí foi onde tudo foi acontecendo e tal, e as pessoas realmente foram me conhecendo por conta dessa semelhança na atuação, na voz, nos trejeitos. Gente, o que vocês podem esperar dos meus planos para 2022 é uma série nova, tá? Que sacanagem. Ainda não.
Mas é o espetáculo que eu tô entrando em cartaz agora, se chama Você Não É Todo Mundo. A gente estreia agora em São Paulo, né, no dia 6 de novembro no Teatro West Plaza. 24 aqui no Rio, 24 de novembro aqui no Rio. Mas a ideia para o ano que vem é que a gente consiga levar o espetáculo para todos os cantos aí do país, porque é uma comédia super divertida, super gostosa e tem muita emoção também. Então, e por enquanto, os meus planos estão voltados todos pro espetáculo Você Não É Todo Mundo. Ah, eu amei participar desse momento aqui. Muito obrigada, galera do Fino. Vocês são finérrimos. Devem ouvir isso o tempo inteiro, né? Óbvio, trocadilho péssimo. Mas muito obrigado pelo convite. Se você não me segue, me siga nas redes sociais, Ricardo Vilardo, com 2 L's. Tô lá interagindo, brincando, mostrando algumas coisas do espetáculo. Falo com todo mundo, eu amo esse contato com o público. E espero vocês no teatro.